O Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, explicando e aplicando à medida que formos vendo. Aqui está a exortação de Jesus aos falsos líderes da época, que também serve para nós neste tempo. Nós vivemos dias difíceis, dias de enganos, dias de coisas parecidas com o que é certo, mas infelizmente não é. E somente a palavra do Senhor para nos advertir e nos orientar da forma certa. Por esse motivo é que nós nos interessamos em que todos os irmãos da igreja sejam participantes da escola bíblica dominical. Todos os domingos pela manhã, às 9 horas, nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Bom seria que todas as pessoas que aqui estão, amigos e irmãos, fossem matriculados e participassem assiduamente da escola bíblica dominical. O próximo domingo será o encerramento desse trimestre e nós iniciaremos uma outra lição onde falaremos sobre muitas sutilezas do adversário, do inimigo, e que, embora sejam sutis as formas do inimigo agir, ele tem arrebanhado multidões. E por esse motivo nós devemos estar muito atentos que somente a palavra do Senhor é a fonte de verdade absoluta. O Evangelho de Mateus, um dos últimos sermões do Senhor Jesus, pregados no templo, e olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Mateus 23, 1. Então falou Jesus, tanto à multidão quanto aos seus discípulos. É por isso que nós damos como tema a exortação de Jesus aos falsos líderes da sua época. O ensino de Jesus era de acordo à necessidade do povo, utilizando-se daquilo que o povo conhecia e sabia, de forma que fosse de fácil acesso. Desde a criança ao adulto, todos compreendiam o ensino de Cristo. E desta feita ele fala à multidão e também falava aos seus discípulos, porque o interesse de Cristo era que todas as pessoas conhecessem a sua palavra. É por esse motivo que ele recomendou que todos nós fôssemos em todos os lugares e pregássemos o Evangelho a todas as pessoas. A exigência de Cristo é que preguemos todo o Evangelho a todas as pessoas e a pessoa completa também. É o desejo do Senhor. Se você vir alguém dizendo ser crente que não tem nenhum interesse em propagar esta palavra, duvide dessa crença. Porque uma das marcas reais de um verdadeiro discípulo de Cristo é propagar o Evangelho, é propagar a palavra. Jesus fez isso pelo menos todos os dias da sua vida. De tal forma que um dia em João 4:34, alguém o chama para se alimentar. E ele disse: o meu alimento é esse, é fazer a vontade daquele que me enviou. O negócio é pregar. Era essa a função de Jesus durante todos os dias que viveu na terra. Versículo de número 2, ele diz: dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Eles estavam ocupando uma posição privilegiada, porque havia sido ocupada por um legislador
em que a Bíblia Sagrada mostra em Atos dos Apóstolos 7:22, que este era um homem poderoso, tanto em palavras como também em obras. Característica atribuída somente a Moisés na Bíblia Sagrada, a Jesus também, e consequentemente ao próprio apóstolo Paulo. Somente esses três na Bíblia Sagrada, a Bíblia faz referência de que eram poderosos em palavras e também poderosos em obras, porque há muitos que são poderosos em palavras, mas as atitudes são falhas, e por isso Deus não as aprova. Há outros que são poderosos em obras, mas infelizmente as suas palavras são reprováveis. Mas Jesus, Moisés e Paulo eram aprovados tanto em suas palavras quanto em suas atitudes. Versículo de número 3: observai, pois, e praticai tudo o que eles disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. O Senhor Jesus mostra que o evangelho genuíno é um evangelho de prática, de vida. E esse evangelho, como é algo para ser vivido em cada um de nós, nós temos como observar quem é que está se esforçando para agradar a Deus e quem é que não tem nenhum interesse em agradar a Deus. Domingo passado nós estudamos aqui na Escola Bíblica Dominical sobre um dos textos que mais é utilizado erroneamente, Mateus capítulo 7, versículo 1, quando o Senhor Jesus diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Aí as pessoas utilizam aquele texto dizendo: olha, não me julgue, não olhe para a minha aparência, você não sabe como está meu coração. Mas a Bíblia Sagrada mostra que quando Jesus mora em um coração, as práticas do dono daquele coração, elas denunciam que Cristo mora nele. Porque o Senhor vê o coração, mas os seres humanos só vê as práticas, as atitudes, e são elas que denunciam se servimos ou não servimos a Cristo. Por isso Jesus diz que isso tudo é passivo de observância. Por isso ele diz: observai, e vocês podem até praticar o que eles ensinam, o que eles vos disserem, mas não procedais em conformidade às suas obras, porque os escribas, que eram os homens da lei, conhecedores da palavra, e fariseus, que eram religiosos, que queriam levar as coisas ao pé da letra, à luz da lei, mas só que as exigências deles eram somente para o povo. Quando voltava para eles cumprirem, eles não davam conta, mas exigiam bastante do povo. E a Bíblia Sagrada diz: não procedais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Igreja, amigos, o Evangelho é um evangelho de praticidade, é um evangelho de vida. É impossível nós pregarmos uma mensagem e não buscarmos vivê-la. O versículo de número 4: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Você se preocupe e observe, quando você contemplar quem exige demais e não faz de menos, porque é uma característica. Você pode observar que há pessoas que exigem tanto, que se de repente vivessem tudo aquilo que se é exigido,
a vida seria diferente. Isso é só uma aparência. É exatamente o que aqueles falsos líderes naqueles dias faziam. E tudo isso são coisas que nós devemos estar muito atentos, porque os dias em que nós vivemos são dias maus, são dias tenebrosos, dias onde heresias e ensinos falsos têm surgido. E o ensino de Jesus, que há muito tempo ele falou, ainda continuam sendo úteis para as nossas vidas. O versículo 5: fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Em fazer o que eles faziam, tudo certo. O problema era a motivação em que eles tinham, apenas em ser visto pelas pessoas. Igreja, se tudo que nós fizermos, independentemente de sermos vistos ou não, se o nosso propósito é de glorificar a Cristo, a motivação está correta. Se o objetivo é de que vidas sejam edificadas, que pessoas entreguem a sua vida a Cristo, o propósito está correto. Agora, se o nosso objetivo é apenas que nós sejamos observados, vistos, ovacionados, aplaudidos, a motivação é errada. Logo, não temos a aprovação de Deus. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: pois trazem largos filactérios. Esses filactérios eram pedaços de pergaminhos que eles haviam armazenado, e eles punham tanto na testa, amarrados por couro, ou às vezes no braço, querendo dar cumprimento literal ao que tem em Êxodo 13:16, Deuteronômio 6:8, que diz que a palavra deveria ser posta na fronte, que a palavra deveria estar na palma das mãos. Logo eles colocavam desta forma, o que é chamado de filactérios. Se fosse nos dias atuais, alguém com uma placa bem grande no peito dizendo eu sou crente, há necessidade disso? Claro que não. Onde uma verdadeira serva de Cristo estiver, onde um verdadeiro servo de Cristo estiver, as pessoas perceberão que ele ou ela serve a Jesus Cristo de Nazaré. O problema é que as pessoas conhecem, algumas pessoas que frequentam igrejas com muitos outros títulos, menos o de servo de Deus e de serva de Deus. Irmãos, tudo aqui é passageiro. Há uma necessidade em que as pessoas vejam Cristo na nossa vida, para que elas tenham interesse de servirem a Cristo, porque somente é Cristo que faz essa mudança na vida de cada um de nós. Então eles andavam com esses largos filactérios, e eles alargavam as franjas das suas vestes. Quando você lê Números 15:38, você vê que lá as vestes deles eram compridas, e estava lá o padrão em que deveriam se vestir o povo judeu. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo que eles exageravam na indumentária para que chamasse atenção, e dentro deles, quando Jesus os reprova, é por causa disso, porque dentro deles eles estavam dizendo: nós somos melhores do que todos. E quem diz é o próprio Jesus. Ele não escolheu o povo de Israel por causa da sua grandeza, por causa da sua beleza, por causa de um armamento bélico, por causa de algo de especial que eles tinham. A Bíblia diz que o Senhor escolheu por ele ser um povo pequeno e desprezível, mas a riqueza do povo de Israel é a presença de Deus na sua vida. A riqueza do povo de Deus, da igreja da atualidade, deve ser a presença de Cristo e do Espírito de Deus em cada um de nós. Se nós entendermos isto, irmãos, nós nos esforçaremos.
para agradarmos a Deus e vivermos mais perto de Deus. Versículo de número 6. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Jesus ensinou que nós não devemos chegar em uma festividade e ir logo para as primeiras cadeiras. Ele disse assim: você senta lá por trás, porque evita de você chegar e sentar à frente e alguém mais importante do que você chegar e ser pedido a você que se retire, para que outro mais importante do que você sente. Então é melhor que fique nos últimos lugares, para que sejam chamados os primeiros, do que chegar aos primeiros e ser necessário sair. Jesus estava ensinando acerca da humildade, da simplicidade que deve ter todo homem e toda mulher de Deus. Logo nisto você já vê que uma das características dos falsos profetas, falsos líderes, é exatamente isso: o orgulho, a soberba, uma característica de Satanás. É só quando ler Isaías 14, versículos 13 a seguir, que você vê o inimigo dizendo: eu subirei, eu me assentarei e eu reinarei. Aí ele vai falando sobre os ex de Satanás, tudo que ele gostaria de ser acima de Deus, porém não tem como, porque ele é criatura e Deus é criador de todas as coisas. Olhando para isso, nós vamos seguindo. Versículo de número 7. Olha o que é uma falsa interpretação da Bíblia Sagrada. Uma pessoa da igreja, desta igreja, se desviou porque leu esse versículo. Você acredita nisso? Olha o que diz o versículo. Mateus 27, 3. 23 e 7. E as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Alguém desta igreja foi crente por uns dias e de repente encontrou esse versículo 7. E como aquela pessoa era uma pessoa que gostava de pregar nas ruas, aí disse que não iria mais fazer, porque a Bíblia estava reprovando quem pregava nas praças. Você já pensou? O problema que Jesus estava reprovando aqui não era o pregar em ar livre, nas praças, nas ruas, mas é porque o propósito deste povo aqui era pregar para serem vistos, ovacionados. O mal não está na prática, mas na intenção da prática. Porque Deus não vê os nossos serviços apenas, mas o que motiva o que nós fazemos, mesmo quando dizemos que fazemos para Ele. Quando nós olhamos para isto, eles estavam nas praças com o objetivo de serem vistos. Observe a continuação do versículo. Quando eles pregavam nas praças, eles queriam ser vistos e serem chamados de quê? Rabi, Rabi, ou seja, mestres, mestres. Aquilo enchia o seu coração, o seu ego, e eles inchavam. Porque ser chamado de Rabi naqueles dias era ser chamado de mestre, de professor, de um tutor. E isso os enchia. Não há mal em ser mestre, não há mal em saber, não há mal em desejar conhecer. O mal está se nós usarmos o que nós conhecemos para promover a nós mesmos o nosso nome. Mas se o propósito for de beneficiar vidas, de levar o conhecimento a mais pessoas, de glorificar o nome de Cristo, fazer com que pessoas se aproximem do Senhor, esclarecer a palavra àqueles que não conhecem, aí sim o nome do Senhor será glorificado e mais vidas estarão vindo para o reino de Deus. O texto sagrado nos mostra, no versículo 8: vós, porém, não quereis ser chamados, não queirais ser chamados Rabi. Jesus está ensinando seus discípulos e está despertando a multidão. Se vocês fizerem alguma coisa, não tenham como propósito serem reconhecidos. É isso que ele está querendo repassar. Porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos.
Irmãos, esse microfone, este púlpito de acrílico, esse paletó e essa gravata não me faz em nada diferente de você. Nós somos irmãos em Cristo. Apenas o Senhor nos levanta para que nós possamos orientar o povo de Deus, porque há uma necessidade de uma liderança. É a Bíblia Sagrada quem fala acerca disso. Eclesiastes 5:8 diz que onde tem um líder, tem um líder daquele, e aonde tem um líder daquele, tem outro ainda superior. Por quê? Porque foi Deus quem nos fez. E Deus sabe da necessidade que todos nós temos de limites, de ter alguém que nos oriente. Observe onde você nasceu, numa família. Lá você tem um pai e tem uma mãe que lhe orienta, ou pelo menos é para lhe orientar. Você vem à igreja, aí tem um líder, que estamos aqui tentando orientar através da palavra do Senhor, para que o povo de Deus não erre. Você vai à escola, lá tem um professor que está à frente da classe, que está como líder. Tem um coordenador, tem um diretor que lidera aquele professor, e assim sucessivamente, para onde nós formos a liderança. Aí veja só, o ser humano, ele tem um desejo muito grande de ser livre, porque ele não compreende, não consegue ser humilde o suficiente para ser liderado. Aí ele está na casa do pai e da mãe e diz: está chato demais, mamãe quer mandar em mim, papai quer mandar em mim, eu vou sair de casa, vou casar para me ser livre. Ora, você, se for homem, vai dever satisfação à esposa, se for mulher, vai dever satisfação ao marido. A maioria dos relacionamentos, e essa semana eu ouvi algumas histórias, como é que começam a desencadear os conflitos nos casamentos da atualidade. Às vezes o marido não quer prestar conta à mulher do que faz, inclusive até senha no celular ele tem. Não obstante, da mesma forma a mulher corresponde também com senha no celular. Lá vem o problema. Qual é o segredo que deve haver entre um casal? Então daí vai desencadeando problemas difíceis de serem resolvidos. É por esse motivo que Jesus os aconselhou: não querá ser chamado de mestres. Um só é o vosso mestre, o nome dele é Cristo, e todos vós sois apenas irmãos. Se todos nós entendermos isso, que eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, nós apenas vamos dar os nossos braços, porque estamos rumando em um só propósito. Nosso alvo é chegar no céu, e nós não podemos desistir disso. A gente vai longe, mas se a gente não compreender essas verdades, nós teremos muita dificuldade. Vamos seguindo, versículo de número 9: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Naqueles dias, Jesus não estava ensinando para desprezar os pais. Jesus não estava ensinando a desprezar a paternidade. É porque estes líderes que se faziam mestres, com o propósito de serem reconhecidos, eles se enchiam quando eram chamados de pais. Ora, eles ensinavam tudo errado. Aliás, eles ensinavam tudo certo, mas faziam tudo errado. Eles queriam ser ovacionados, e eles queriam tanto respeito que só mestre não bastava. Eles diziam: vocês têm que chamar pai, somos pai espiritual de vocês. O que, quando é legítimo, não há nenhum problema. A gente encontra na Bíblia Timóteo chamando Paulo de pai. Nós encontramos o profeta Eliseu chamando Elias de pai. Nenhum problema quanto a isso. Volto a dizer, o problema estava no interior das pessoas, porque eles enchiam o seu ego, achando que aquilo era algo material, enquanto deveria ser espiritual, no propósito do Senhor ser glorificado. Qual o mal que existe de uma senhora madura da igreja ser chamada de mãe por uma jovem da igreja? E quão bom seria se cada senhora madura adotasse uma jovem para orientar, para orar, para conduzir no caminho da palavra.
Que cada senhor da igreja maduro adotasse um jovem para orientar na palavra. Na realidade, é esse o verdadeiro discipulado. De uma convivência, de uma aproximação e repassar Cristo às pessoas que estão à nossa volta. Porque o discipulado ele é constante. Olhando para isso na Bíblia Sagrada, nós vemos o seguinte, no versículo 10: nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. 11. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Aí aqui bagunçou para os falsos líderes da época. Porque o que Jesus disse foi o seguinte: se verdadeiramente eles são mestres, se verdadeiramente eles são pais, como gostam de ser chamados, então que eles sirvam vocês. Irmãos, o que eu estou fazendo aqui nesta noite nada mais é do que um papel de servo. Você veio até aqui, se assentou e cruzou os braços. Algum que tem mais coragem abriu a Bíblia, o outro nem trouxe, mas aí você vai acompanhando e você está sendo alimentado. Eu não faço um outro trabalho a não ser o de garçom. Às vezes alguém me diz assim: a gente lê e não entende nada, depois que você explica fica tão fácil. Mas antes, hoje ao terminar a EBD, alguém me perguntou onde nós lemos aquele negócio do remendo novo no pano velho. Não entendemos nada. Era o que esse povo fazia. Eles queriam colocar a doutrina de Cristo, o que era novo, e trazer as coisas da lei, e aí dizer: está aqui, tem que ser tudo junto. E Jesus disse: não dá certo, porque na hora que o Espírito chegar, o vinho novo vai arrebentar tudo. O que Jesus trouxe não foi uma nova palavra, foi só a confirmação daquilo que havia no Antigo Testamento. Mas hoje nós vivemos o tempo da graça, e o vinho novo é que está enchendo as nossas vidas, e por isso nós precisamos viver dia após dia na presença de Deus, querendo mais de Deus e ser cheios da sua presença. Alguém disse: é só isso? Então está fácil. Mas antes de uma explicação, a gente olha e diz: que negócio é esse? Aí Jesus combate dizendo: se verdadeiramente são líderes, então que sirvam. Aí quem é que quer servir? Desde aquele tempo até aqui. Versículo 12: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar é o princípio divino. Jesus está mostrando que o evangelho dele era completamente diferente da religiosidade que aquele povo vivia naqueles dias. Porque eles se exaltavam: olha, nós queremos ser chamados de pai, queremos ser chamados de mestre, olha, veja o que nós estamos fazendo, nós estamos aqui. Aí Jesus disse: vocês exaltam, mas depois serão humilhados. Agora, quem se humilha, olha, reconhece o seu lugar de servo, aí o próprio Deus se encarrega de exaltar. Irmãos, se a gente servir a Deus bem direitinho, o Senhor coloca-nos no lugar onde nós devemos estar. Nunca pense que o lugar do seu irmão, da sua irmã, era um lugar que era para ser seu, porque se fosse para ser seu, seria. E se for para ser seu, olha, a Bíblia diz que uma geração vai, uma outra vem, e cada um a seu tempo. Versículo 13. Agora começa Jesus a pesar um pouco, porque depois de ele trazer o ensino, agora ele traz as sentenças. E vamos começar agora, versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, olha o que ele chama: hipócritas, que naqueles dias era o pessoal que trabalhava de uma forma que demonstrava algo que não era o que eles faziam, ou seja, eles incorporavam um personagem. Você lembra daquela história que a mãe estava na sala e ouviu um barulho no quarto, uma pancada bem grande, e ela correu para lá, chegou lá, o menino estava no chão querendo se levantar. Disse: que foi isso, menino? Ele disse: foi eu que caí. Não chorou por quê? Ele disse: eu pensei que não tinha ninguém para me ver.
coração desse povo. Se fosse algo para ser visto, eles estariam prontos. Como eles não faziam, não conseguiam chamar a atenção das pessoas, aí eles apenas incorporavam um papel. Demonstrava algo que não era o que era dentro. É o que nós chamamos de reputação. É o que as pessoas pensam de nós. E chamamos de caráter aquilo que nós somos de verdade, que é o que Deus conhece que nós somos. Coisas diferentes. Ao olharmos para isso, fechais aos homens o reino dos céus. Olha, tenha muito cuidado com isso, porque esses falsos líderes, eles fecham aos homens o reino dos céus, e nem eles mesmos entram, e nem deixam entrar aos que já estavam bem pertinho de entrar. Às vezes uma pessoa está lá fora, numa bagaceira total, ninguém não o visita, ninguém não olha, nem valoriza. De repente ele adentra uma igreja evangélica, a palavra do Senhor o alcança, a vida dele começa a mudar, e alguém começa a dizer: ei rapaz, o que você faz lá? Você não vai demorar 15 dias, eu te dou um mês, eu duvido que você fique. Tenha cuidado, porque são mensageiros contrários ao que Cristo quer fazer na sua vida. Porque aqui está dizendo que esses falsos ensinadores, eles nem entram, eles fecham a porta para que pessoas não entrem, até mesmo aqueles que já estavam quase entrando. Tem pessoas que parece que falta só um passo para que eles decidam, e de repente eles ouvem ou veem alguma coisa que os tira totalmente do propósito que eles estavam. Tenha cuidado quanto a isso. Continue lendo a Bíblia, vigie e peça ao Espírito de Deus para que lhe ilumine a sua palavra. Versículo de número 14. Segundo ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Observa que Jesus sempre utiliza essa palavra hipócritas, e veja só quantas vezes ele vai utilizar até o final. Que devorais as casas das viúvas. Olha só o que eles procuravam: as viúvas ricas. Como falsos líderes, eles adentravam a casa dela. Olha, era uma viúva, não tinha ninguém por ela, eles entravam para rebanhar toda a herança. O que quer dizer isso? Eram amantes de dinheiro, eram amantes de coisas materiais. Eles não estavam interessados na vida das pessoas, mas no que as pessoas possuíam. O Evangelho de Cristo é diferente. Ele não lhe valoriza pelo que você tem, ele lhe valoriza pelo que você é. E você é para Deus a imagem e a semelhança de Deus. Você é criatura de Deus. Você é filho por criação. E quando se entrega a Cristo, é filho por adoção. O Senhor deseja salvar a tua alma e o teu espírito, porque Ele quer que todos nós um dia estejamos juntos onde Ele está. Mas falsos líderes, eles não se preocupam com isso. Eles se preocupam no que possuem as pessoas. Sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofreis mais rigoroso juízo. O Senhor está dizendo que quem peca com conhecimento, a punição é maior, porque o pecado de quem peca com conhecimento é pecado mais grave do que quem peca por ignorância. O texto segue, versículo 15: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. O que era isso? No judaísmo, eles procuravam uma pessoa que se chamava pagã, e eles conseguiam trazer para o judaísmo, trazer para a sua religiosidade. Olha o que Jesus explica acerca de um proselitismo: depois de o terdes feito, o fazeis o que, igreja? Filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Tenha cuidado a quem você está seguindo,
Porque pode ser quem você está seguindo esteja caminhando a largos passos para o inferno. 1 de João 2,11 diz: estão nas trevas até agora, estão caminhando sem saber para onde vão. Quem são esses? As pessoas que andam e não são guiados pela palavra de Deus, pelo ensino da palavra. E quando estas pessoas conseguem arrebanhar pessoas, só conseguem tornar aqueles que são arrebanados filho do inferno mais 2 vezes do que o que eles mesmos já são. O inferno tem os seus ministros e eles estão espalhados na terra, desfazendo da palavra de Deus, tentando colocá-la em descrédito, andando de acordo com o seu bel prazer. Agora, se você ler 2 Pedro 2, você vai ver qual será o final de todos eles. O texto sagrado nos diz o seguinte, versículo 16: ai de vós, condutores cegos. Eles estavam querendo conduzir o povo, mas nem eles mesmos enxergavam a beleza do evangelho. Pois que, dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso é nada. Irmãos, observe essa doutrina. Você viu que lá no capítulo 5 o Senhor Jesus disse o quê? Que não pode jurar falsamente. Se você disser sim, é sim. Se você disser não, é não. Você tem que cumprir com a sua palavra. Jesus não proibiu jurar. Jesus proibiu esse juramento aqui, ó, falso. Porque esse juramento é criado por homens. Se eu digo que eu irei em sua casa amanhã às 9 horas, logo isso é um juramento. Eu estou me prometendo que eu irei. Eu não posso chegar lá 10, porque eu prometi que chegarei às 9. E se isso mudar, eu preciso lhe avisar. Não há nenhum problema em se comprometer. O problema está em não cumprir. Olha só o que eles dizem aqui. Se vocês jurarem pelo tempo, não tem valor nenhum. Você não precisa cumprir. Quando você era criança, é só jurar de dedo cruzado. Não acontece nada. É isso aqui. Se jurar pelo tempo, nada vale. Agora veja só. Agora, se jurar pelo outro tempo, sim, aí tem que fazer. Você é devedor. Agora, isso, Jesus vai pegar já eles. Olha o que Jesus diz: insensatos, cegos. Qual é o maior? O ouro que está dentro do templo e que é o que santifica o templo? Ou o templo que o tesouro está lá dentro? Você vê o tamanho da inconsistência do ensino? Pelo templo poderia jurar e não cumprir. Agora pelo ouro que estava dentro do templo, não. Se jurasse, teria que cumprir. Não havia consistência nisso. Aí Jesus diz: qual é o maior, o templo ou o ouro? Se não tivesse o templo, onde o ouro seria posto? Havia inconsistência naquele ensino. Versículo de número 18: e aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Ou seja, se jurasse pelo lugar onde estava o ouro, também não tinha nenhuma importância. Agora, se jurar pela oferta que está sobre o altar, a oferta que era trazida ao gasofilácio, agora já devia. Versículo 19: Jesus: insensatos e cegos, qual é o maior, a oferta ou o altar? Se não tivesse o altar, onde seria posto a oferta? É o altar que santifica a oferta. Versículo 20: portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Versículo 22: e o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. 23: ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois que, escute isso aqui, eles estavam tão apegados a dinheiro que eles pensavam que Deus também era apegado a dinheiro. Aí olha só a repreensão de Jesus: dais o dízimo da hortelã
do endro, do cominho. Eles estavam preocupados em fazer as suas arrecadações, igual Levítico 27:30, e deixar no templo. Mas olha o que Jesus diz: desprezais o mais importante da lei. O mais importante da lei não é o dinheiro. Jesus não está dizendo que não deve dizimar. Pode, precisa, deve. Agora, o mais importante não é dizimar com o coração sem querer agradar a Deus, ou querer comprar Deus, porque eles viviam uma vida de pecado, e aí dizia assim: eu vou comprar Deus aqui, eu vou dizimar e vou continuar vivendo erro. Aí Jesus disse: não, vocês têm que dizimar sim, agora vocês também têm que usar de juízo, de misericórdia e de fé. Era o que eles não queriam, era viver uma vida de retidão, era viver uma vida segundo a misericórdia de Deus, e viver uma vida com fé em Deus e na sua palavra. Deveis, porém, fazer essas coisas, que era dizimar, e não omitir aquelas, que eram o juízo, a misericórdia e a fé. Olha o versículo 24: condutores cegos, quais o mosquito, e engolis o camelo. Irmãos, Jesus, apesar de muito inteligente, o ensino dele era muito simples. Para os judeus, tanto o mosquito como o camelo eram imundos. Aí Jesus está dizendo assim: ele usa o menor animal, o menor inseto e o maior animal, e aí os repreende na cara, dizendo o seguinte: vocês vão usar o vinagre, vocês comam, porque tem medo de engolir mosquito. Vocês vão usar o vinho, vocês comam, para que também não engulam o mosquito. Aí depois vocês acabam engolindo o camelo. O que Jesus está dizendo? Ele, Deus, ele conserva tanto as mínimas quanto as mais complexas coisas. Mas esse povo estava dando importância a coisas tão pequenas, e as mais absurdas eles estavam deixando passar. E Jesus os reprovou por causa disso. 25: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, e o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Nas suas regras de higiene, eles estavam preocupados com o que era visto, e eles não estavam tendo cuidado com o que estava dentro. Jesus está dizendo: a aparência de vocês é bela, aparentemente são puros, mas Deus não olha para a capa, Deus olha para dentro, e dentro estava corrompido. O texto sagrado nos mostra o seguinte: 27: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados. Sepulcro é sepulcro. Caiado por quê? Porque eles passavam cal, ficava branquinho. Mas o que é que estava dentro? Restos mortais. Era carniça do mesmo jeito. Não mudava nada o cal das paredes dos túmulos. Segue o texto: que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente cheio de ossos de mortos de toda imundícia. 28: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens. Olha o perigo aqui: homens pareceis justos, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Irmãos, o Senhor quer que, da mesma forma que nós parecemos ser fora, nós sejamos interiormente. A Bíblia diz que nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Ser muito cuidadosos. 29: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais o monumento dos justos,
e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Escute isso. O que eles estavam dizendo aqui era: se nós vivêssemos no tempo dos nossos pais, nós respeitaríamos os profetas e os consideraríamos. Mas os nossos pais mataram os profetas. Jesus está na frente deles, Jesus, o profeta dos profetas, e eles estavam desprezando tanto Cristo quanto o ensino do Cristo. Aí Jesus disse: vocês não cansam de ser hipócritas. Vocês, para tentar parecer bonzinhos, vocês dizem que se estivessem com os pais de vocês, não os acompanhariam. Mas só que eu estou aqui na frente de vocês, e vocês estão tudo doidos para tirar minha vida. Aí Jesus diz o seguinte, 32: enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Escute isso. Gênesis 15:16 diz que os amorreus haveriam de encher a medida. Deixa eu lhe dizer mais uma vez: a Bíblia parece clarear aos nossos olhos que todos nós temos uma medida diante de Deus para fazermos o que não glorifica a Ele, ou seja, praticarmos erros. Mas quando essa medida for preenchida, nós receberemos as recompensas. É por esse motivo que a palavra do Senhor vem a nós para nos advertir: tenha cuidado com atitudes, tenha cuidado com palavras. De Deus ninguém consegue se esconder, porque ainda que pareça ser bom aos olhos dos homens, mas Deus vê o que está dentro do coração, Deus vê o que passa no pensamento, as intenções, Deus sabe de tudo. Olha como Jesus trata os líderes da sua época, falsos. 33: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação de quê? Do inferno. Portanto, eis que eu vos envio profetas, eles são sábios, eles são escribas. A uns deles vocês mataram, e o próprio Cristo queriam crucificar. Outros deles açoitaram nas vossas sinagogas, perseguiram nas cidades, de cidade em cidade. 35: para que sobre vós caia todo o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de quem? O filho de Malaquias, que mataste entre o santuário e o altar. Escute isso. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 24, versículo 21, 22, está lá um profeta que foi morto a pedradas. O altar havia 4 pontas. Qualquer pessoa, mesmo que errasse, se ele tivesse a oportunidade de chegar ao altar e segurar em uma daquelas pontas, ninguém poderia tirar-lhe a vida, porque aquilo lhe garantia a proteção da vida, porque o lugar é sagrado. Aquele Zacarias errou, que não era o profeta que nós temos um livro com o seu nome. Antes o nome do pai era Malaquias, da mesma forma, mas certamente não era. Deveria ser um outro, neto de Joiada, salvo engano. Quando nós olhamos para isso, o Senhor Jesus disse: por que ele falou isso? Porque Jesus vai lá para o Gênesis, que era onde estava Abel, e no Antigo Testamento hebraico é tudo junto, não tem um Pentateuco diferente dos livros históricos, proféticos, não, tudo junto, até o livro das Crônicas. Aí Jesus pega a Bíblia do tempo deles e aí diz: do primeiro que é Abel até o último que está no livro das Crônicas, vocês vão pagar por todos eles. Porque, irmãos, em todo tempo, embora existam falsos líderes e falsos mestres, Deus sempre levantou verdadeiros líderes e verdadeiros profetas. Se eles são desprezados, ridicularizados ou mortos, não tem problema nenhum.
mas o Senhor acertará as contas com todos aqueles que fizeram mal aos que lhe servem. Por esse motivo ele diz: a conta está no meu caderno, não passa nada despercebido. É isso que ele queria chamar a atenção. Versículo 36: em verdade, verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Nós acreditamos que esta geração aqui se refere ao povo que faz essa maldade, porque claro, aquele povo lá todo já morreu, e ainda hoje Deus levanta profetas e eles continuam sofrendo. Então esta geração aqui se refere a toda uma geração perversa, do início ao final da história, que maltratam os que verdadeiramente servem a Deus com o propósito de honrá-lo e glorificar o seu nome. O versículo de número 37, aí Jesus se acaba, porque ele chora antes de entrar no templo, Lucas 19, 41 a 48, mas agora ele vai chorar de novo, porque está saindo, é o último sermão dentro do templo. Aí ele diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. É impossível quem lê esse texto ver, após uma chuva, a galinha encharcadas e os pintinhos enxutos. Mas tem aquele pintinho rebelde que sai. Aí você chega lá e encontra ele duro, porque rebeldemente saiu debaixo das asas da galinha e acabou morrendo no frio. Igreja do Senhor, Salmo 91, versículo 4: debaixo das suas asas estarás seguro. Vamos ficar debaixo das asas do Deus nosso Todo-Poderoso, porque é o lugar mais seguro que nós podemos estar. Lá ninguém vai te tocar, ninguém vai te atingir, ninguém vai te amordaçar, porque o Todo-Poderoso guardará a sua vida de todo mal. Versículo 38: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Jesus estava vendo a invasão que iria acontecer logo aqui, no capítulo 24, que não vamos ter tempo de hoje ver, mas nós já vimos algumas vezes. Jesus já está vislumbrando, porque Jesus sabe do passado, presente e contempla o futuro. Jesus está dizendo: eu queria livrar vocês do mal que está chegando, mas vocês não querem. Versículo 39: porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Jesus estava naquele dia em uma despedida, porque ele estava caminhando no rumo da cruz. Ele disse: vocês me desprezaram, mas vocês só me verão outra vez no dia que vocês disserem: bendito que vem em nome do Senhor. Jesus estava se referindo à sua segunda vida, quando Jesus vier até as nuvens levar a sua igreja e arrebatá-la. Israel vai chorar, vai lamentar. Aqueles que estão distanciados da casa do Senhor lamentarão e dirão: volta, Senhor. É só você ler Apocalipse 6, 8, 9, esse aqui, quando ele diz: até quando, ó Senhor, não vingarás a morte daqueles que te serviram fielmente? E o Senhor Jesus dizendo: tem calma, deixa completar o número dos salmos. Qual não será a angústia? É por isso que nós incansavelmente falamos dessa palavra, porque o Senhor quer salvar a sua vida. Deus quer livrar você, e isso só pode acontecer enquanto vida tem. Fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida ao Senhor, livrar-se dos falsos mestres e ensinadores, dos falsos ensinos e heresias que estão aí? Se tiver a oportunidade, é esta. Se não tem, eu quero lhe convidar para retornar amanhã, em nome de Jesus. Tem alguém que deseja entregar a vida a Cristo? Nós visitamos uma pessoa essa semana e ela disse assim, com lágrimas: pastor,
Quem não vem pelo amor acaba vindo pela dor. Eu fui crente há algum tempo, saí da casa do Senhor e vivi por todos estes anos, e hoje estou com uma saúde fragilizada, mas mesmo assim eu quero voltar. A nossa vantagem é que Deus nos aceita quando verdadeiramente nos voltamos para Ele de coração. Mas a pergunta é: e se não der tempo? Porque muitos têm tempo, mas nem todos têm o mesmo tempo. E se não der tempo? Tem alguém que deseja nessa noite? Nós agradecemos a presença de todos e pedimos a Deus que abençoe a vida de todos nós. Querido Deus de Israel, a Ti louvor, honra e glória por tudo que o Senhor tem feito e nos falado acerca da Tua palavra. Leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma noite em Tua paz. Enquanto o nosso corpo descansa, ministra ao nosso espírito, à nossa alma, à nossa mente, ao nosso coração. De forma que dormindo ou acordado estejamos ligados contigo, porque se o Senhor voltar hoje, nós queremos nos encontrar contigo. Fica conosco, nos ajuda em tudo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito do Senhor seja conosco não somente hoje, mas sempre. E a igreja diz: